Já estamos ao vivo para a live 4 da segunda temporada do Projeto Sem Lives. Hoje vamos falar sobre o poder do primeiro passo. E se você está assistindo esse vídeo no meu canal do YouTube, aproveita se inscrever e curtir. A convidada é a Renata, eu vou mandar uma solicitação para ela e a gente já vai começar. Sejam bem-vindos, Giglio, Coliseu Júnior. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu vou mandar uma solicitação para você, Renata. Você aceita a solicitação e a gente já começa. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. E você? Muito bem, graças a Deus. Você está me ouvindo bem? Sim, eu consigo te ouvir bem. Tá, então eu não vou pôr o fone. Depende de você, eu consigo ouvir bem. Eu também estou te ouvindo bem. Legal. O pessoal tá chegando aí. Temos duas pessoas aqui. O Coliseu falou, o meu celular chegou, vamos marcar uma live. Não sei se ele tá falando com você ou comigo, Renato. Mas se for comigo, eu topo. É só mandar uma mensagem para mim e vai ser muito legal. Se o pessoal quiser, a gente já vai começar a live agora. Se o pessoal quiser apertar nesse coraçãozinho, enviar a live para os amigos e tal, que você acha que vai se beneficiar dessa live, fique à vontade e fique até o final da live, porque depois que terminar essa live a gente não vai deixar ela salva. Então, o conteúdo daqui vai ser muito legal e se você perder, realmente vai ficar sem. Então, Reflex, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ah, sim. Beleza, man. Manda uma... Eu entrei em contato com tantas pessoas, Renata, que eu já nem lembro mais. Mas manda uma mensagem Eu para mim. imagino. Eu não sei se eu agendei o seu nome. Eu acho que eu não cheguei a agendar, né, Coliseu? Mas enfim, me manda uma mensagem. Aí quando terminar a live, a gente combina o dia. Pode ser? Renata, obrigado primeiramente por aceitar a live, por aceitar estar aqui, compartilhar um pouquinho do conhecimento que você tem. E esse projeto aqui está sendo muito bom, porque eu estou aprendendo muito com as pessoas que estão a aparecer aqui. Cada pessoa que aparece sabe do assunto que se trata, isso tem me enriquecido muito. Eu acredito que tem enriquecido também as pessoas que acompanham as lives. Mas antes de a gente começar, fala um pouquinho sobre você, o que você faz, as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, que vão ver no futuro, possam saber mais ou menos o que você faz. Bom, eu sou a Renata, tenho 39 anos. Durante 18 anos, eu trabalhei no mercado financeiro com a área de experiência do cliente e processos e melhoria contínua. Sou pedagoga de formação, mas eu nunca exerci, né, a profissão em sala de aula. E agora eu tenho, nos últimos 45, 50 dias, tido a oportunidade de investir num sonho, que é fazer materiais, trazer conteúdos que podem contribuir com a vida de outras pessoas, né? Eu acho que o projeto é muito rico, como você falou, o projeto que você tem das 100 lives, justamente, e eu tenho acompanhado, porque são tantos assuntos diferentes, e a gente vai aprendendo com as experiências dos outros, né? Sim. Então, eu acho isso super valioso. Legal. Sou de São Paulo, da capital. Você é de onde, Salvador? Eu sou de Angola, mas eu moro aqui no interior de São Paulo, né, perto de Campinas, na cidade de Engenheiro Coelho. Não sei se você conhece.
Não, eu já fui até Campinas, Hortolândia, Eu conheço algum... morei em Hortolândia até dezembro de 2020. Eu me mudei O para meu cá, sonho é mudar para Hortolândia, gente. Que cidade maravilhosa. cidade boa, né? Eu gostei muito. Eu estudei lá no colégio interno, no IASP, não sei se você conhece. Não, porque eu Que fica... estive de passagem, eu fiquei uns 2 dias lá, mas eu gostei muito. Você ficou em que bairro? Oh, Não lembro o nome, porque foi uma área rural. Eu fui numa pousada lá. Então eu não me recordo exato o nome do bairro, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Hortolândia é uma cidade muito boa. Eu tenho um carinho por aquela cidade. Morei lá 3 anos, de 2017 até 2020. Legal. Agora, entrando propriamente no nosso tema, você decidiu falar sobre o poder de dar o primeiro passo. Por que você acha importante ou por que você achou que esse tema fosse importante para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do significado dos nomes, né? E o Sim. meu nome, Renata, quer dizer recomeço. Então, eu me sinto sempre em alguns ciclos da minha vida, de períodos em períodos, iniciando novos ciclos. E o primeiro passo, eu acredito que é algo muito poderoso para a gente. Porque muitas vezes as pessoas se prendem ao medo, se prendem às suas limitações e elas não vão para os seus sonhos, não vão viver seus sonhos, seus projetos, né? Então, quando eu fui estudar o significado da palavra inércia, que é a gente, né, estar ali parado, na física, ele quer dizer resistência que a matéria oferece ao movimento. Quando a gente vai para a química, o significado é substância que não reage em contato com outra substância. E não existe a possibilidade da gente viver nesse mundo, seja ele de forma física ou química, e não corresponder aos estímulos que a gente recebe. Então, a todo momento, nós somos chamados para dar novos passos, né? Para iniciar uma nova história. E tudo isso começa com o primeiro passo. Então, isso tem um significado muito forte para mim. Legal. Eu vou lendo aqui, né, para a gente poder alinhar. E todo projeto começa com o primeiro passo, né? Seja ele pequeno ou grande. Exato. Esse foi o. Acho que você já falou um pouquinho sobre isso, né? Nessa pequena introdução. Agora, e como identificar aquilo que nos motiva? Por exemplo, para dar o primeiro passo, às vezes não é fácil, né? A gente, sei lá, precisa achar alguma coisa, como o Renan falou, acho que foi segunda ou terça-feira, que a gente precisa ter um motivo que nos leve à ação, né? E como dar esse primeiro passo? Como identificar o que nos motiva para dar esse primeiro passo? Eu acredito que a primeira coisa é a gente entender o nosso propósito. O nosso propósito alinhado ao que nós temos de sonho, de expectativa para o futuro. Então, o ser humano em si, ele foi criado para mover-se, avançar e conquistar. Tem uma escritura em Salmos 15 que fala assim: os mais altos céus pertencem a Deus, mas a terra ele confiou aos homens. Então, e confiar algo, eu acho que é muito significativo. Porque, por exemplo, eu moro sozinha. Quem tem, além de mim, 2 pessoas têm a chave da minha casa, que é a minha mãe e uma amiga minha. Então, eu confio que, ao entregar a chave da minha casa para elas, que elas se tornam meio que protetoras, cuidadoras desse ambiente. Jamais a minha mãe ou a minha amiga entrarão aqui para fazer algo de mal para mim.
E quando eu penso que Deus, né, nessa escritura que fala que Deus confiou a terra aos homens, é para que a gente cuide bem dela, em todos os aspectos da nossa vida, né? Isso aconteceu lá no Jardim do Éden. E hoje, como pessoas, a gente precisa entender isso, né? O que foi confiado a nós, independentemente da nossa orientação religiosa, nós não estamos no mundo de passagem, então identificar qual é o nosso propósito, qual é o desejo, qual é a nossa vocação, para que a gente estabeleça as metas, os planos, os sonhos e a gente comece a nossa caminhada. Legal. Então, para a gente achar alguma coisa que nos motiva e dar o primeiro passo, a gente precisa encontrar o nosso propósito, né? Encontrar aquilo que nos faz querer correr atrás dos nossos sonhos, né? Dos nossos objetivos. Legal. O pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos. E se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. A Renata vai responder. Se eu souber também, eu vou responder. Tá? A gente está falando sobre o poder de dar o primeiro passo, né? A Renata falou um pouquinho da inércia, acabou de falar sobre identificar aquilo que nos motiva, né? E a gente precisa, pelo que você colocou aqui, a gente precisa sonhar, né? Investir e persistir e realizar o sonho, né? O que você tem a dizer sobre esse ponto aqui? Uma história que me motiva muito é a de Thomas Edison. Sim. Quando ele criou a lâmpada. Thomas Edison identificou uma necessidade no tempo dele e vários homens que estavam na busca pela descoberta da lâmpada e eles não conseguiam concluir esse processo. E aí, estudando sobre Thomas Edison, algo muito curioso chamou minha atenção. Até que ele chegasse em uma versão da lâmpada que ficasse acesa por 48 horas, ele teve 1000 tentativas. É o que a história conta. E se você não tem motivação, persistência, você não consegue fazer tantas vezes a mesma coisa. Eu acho muito interessante, Salvador, que hoje nós estamos na era do miojo, né? Do lamen. Tudo tem que ser feito em 3 minutos. E quando a gente olha uma descoberta como essa, eu fico me imaginando quantos anos de estudos foram investidos para que ele conseguisse chegar ao objetivo dele. A mesma coisa eu penso sobre Santos Dumont, na construção do avião. Então, foram homens que tinham uma visão, eles tinham um sonho, eles tinham um objetivo, e eles foram persistentes até que eles conseguiram a realização daquilo. E hoje, muitas vezes, se as coisas não dão certo na primeira tentativa, a gente desiste, a gente esmurece. E tá tudo certo, né? A gente desanimar, ficar triste, se sentir frustrado, porque nós somos humanos e somos aqui uma bolsinha de sentimentos. O que a gente não pode é se deixar dominar por esses sentimentos. Uma frase de Thomas Edison que eu acho fantástica é que ele fala que em nenhuma das 1000 vezes ele fracassou, mas ele teve 1000 descobertas para fazer a lâmpada. Então, tudo para ele, cada etapa foi um aprendizado, né? Então, quando eu penso em persistência, cara, se você tem um sonho dentro do seu coração e aquilo está tão enraizado, não tem vento que faça com que você desista daquilo. Pode balançar, mas você não abre mão de viver o seu sonho. Legal. E, Renata, na sua concepção, você acha que a nossa sociedade está mais propensa a correr atrás dos seus objetivos, ser um novo Thomas Edison, ou a nossa sociedade está mais para a desistência, em querer as coisas de forma bem rápida, não querer pagar o preço? O que você acha? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que nós nunca tivemos
uma sociedade tão sonhadora como nós temos hoje. Poucos foram os homens que fizeram as grandes descobertas. Então, hoje não tem muita coisa grandiosa para se descobrir. A gente vai aqui trabalhando e melhorando as coisas que já existem. E a nossa geração, principalmente aqui a geração Y, né? A geração mais recente, pessoal aí dos seus 20 e poucos anos, esse povo tem um gás, só que eles não têm a paciência para insistir e persistir. Então, eu acho que aqui a gente precisa, enquanto sociedade, encontrar esse equilíbrio, né? Sim. Nessa mente totalmente criativa, inovadora. E eu percebo hoje, por exemplo, passando 18 anos dentro de uma grande empresa, que a molecada entra e eles não querem ficar muito tempo. Enquanto que, na minha época, a minha mãe falava sobre nós entrarmos numa empresa e se aposentar nela. E hoje isso não existe mais, né? Eu tenho olhado o LinkedIn e as pessoas ficam por 1, 2, 3 anos. As pessoas são movidas a desafios. Mas muitas vezes, quando bate aquele frio na barriga, uma coisa não correspondeu com a velocidade que eles esperam, as pessoas tendem a abandonar. Legal, é verdade. A nossa sociedade é uma sociedade, digamos, instantânea, né? A gente quer as coisas de forma bem rápida. A gente não quer pagar o preço e muitas das vezes a coisa que a gente precisa está em ações que a gente não faz, né? E aquilo que a gente vai fazer precisa de persistência. Por exemplo, eu vejo pessoas que compram um curso, compram um treinamento, compram sei lá, alguma coisa. Elas querem ter resultado agora, querem ter o resultado no momento que elas compraram aquele produto, aquele serviço, aquele curso, né? E as coisas não funcionam assim, né? Eu vejo pessoas aqui, principalmente aqui no Instagram, e uma das coisas, com essa onda digital, as pessoas estão entrando, beleza, mas elas não querem dar um passo de cada vez, né? Eles querem crescer rápido os números de seguidores, querem ser relevantes e para isso elas procuram caminhos que não são caminhos bons. Por exemplo, algo que eu bato sempre na tecla é que você nunca pode fazer um sorteio aqui no Instagram. Porque quando você faz sorteio no Instagram, o Instagram entende como uma automação. E tudo que é automatizado, ele bloqueia contra as regras dessa plataforma aqui. Então, as pessoas querem ter 10 mil seguidores, querem ser famosos, querem ter aquele selinho de notificação, mas eles não esquecem que precisam dar um passo de cada vez e para isso leva tempo, você precisa trabalhar, criar audiência, criar conteúdo, e isso leva tempo, né? Só que a nossa sociedade, nós os jovens, a maior parte, não queremos pagar esse preço, né? Não queremos insistir, persistir, e por isso, em função disso, a gente para de realizar, ou seja, não consegue realizar os nossos sonhos, nossos objetivos. O Napoleão Hill fala que o que diferencia uma pessoa do sucesso e uma pessoa de sucesso e uma pessoa com fracasso é a possibilidade de insistir até alcançar. É que, não sei de quem é a frase, mas diz que a gente pode ser que a gente está a um passo de alcançar aquele objetivo, mas quando a gente desiste, a gente não sabe o que poderia acontecer, né? Então, isso que você falou é totalmente verdade, né? Nós somos a geração miojo. É a primeira vez que eu ouço essa expressão. Mas aqui você colocou para viver o processo. Aí eu vou fazer duas perguntas em uma, né? Viver o processo e o que nos impede de dar esse primeiro passo, né? Como viver o processo e o que nos impede de dar o primeiro passo? Viver o processo. Tem aqui duas perguntas, mas eu vou responder depois. Pode falar a pergunta do Joaquim.
Viver o processo é a nossa caminhada, né? Eu enxergo muito dessa forma, assim, não... Primeiro é a consciência de quem eu sou, qual é a minha missão aqui nessa terra, nesse mundo, e viver em função dela. O que nos atrapalha é justamente essa falta de consciência, porque quando a gente não tem clareza de quem nós somos e por qual motivo nós estamos aqui, facilmente a gente se desvia. É como se fôssemos pessoas com a mente ali turva, né? Você vai tateando, tenta uma coisa, vê se dá certo, tenta outra, vê se dá certo. Quando eu penso em processo, eu gosto muito da história de Davi. Porque Davi, quando ele foi ungido para ser o futuro rei de Israel, e do momento em que Davi é ungido até o momento que ele se torna rei de Israel, existe um processo, existe um prazo, existe um tempo. E nesse tempo ele foi se preparando. Então, quando a gente não entende, não tem a consciência do nosso chamado, do nosso propósito, isso nos impede de viver o processo. E o medo. Eu acredito que hoje uma coisa que trave muitas pessoas é o medo. Então, a gente tem primeiro medo de falhar, mas eu acredito que maior do que o medo de falhar, nós temos medo do que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. E isso tem matado as nossas ações, a nossa semeadura. E aí eu volto no Thomas Edison, fico pensando, nessas 1000 tentativas, imagina se ele tivesse preocupado com o que as pessoas estavam pensando. Santos Dumont. Aí as pessoas podem falar, puxa, mas pegar uns exemplos de mais de 150 anos. Cara, imagina se o Silvio Santos ficasse preocupado com o que as pessoas estivessem pensando quando ele estava com a banquinha de canetas dele, quando ele era um camelô. O Tiago Fonseca, que vendia brigadeiro na rua. O Flávio Augusto, que vendia curso de inglês. Né? Então, quando a gente olha pessoas que conseguiram cumprir o seu propósito e passar por esse processo, foram pessoas que simplesmente não pensaram no julgamento dos outros. E, de verdade, sem querer ser insensível, a gente precisa pensar assim mesmo. Né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma falsa preocupação, eu posso dizer assim, não é genuíno, né? Porque uma pessoa que te apoia, que compra o seu sonho, que está com você nessa jornada, ela vai te incentivar. E as pessoas que não estão preocupadas, elas vão te julgar. Então, eu acredito que o medo, principalmente do julgamento, hoje impede muitas pessoas de fazerem, de conquistarem, de evoluírem. E acrescentando aqui o que você falou, foi ontem ou antes de ontem, alguém perguntou, eu fiz uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, né? E alguém perguntou quais são as dicas e tal que a pessoa pode fazer para gravar vídeo, para fazer história e tal. E segundo as pesquisas, o que impede as pessoas de fazerem história, aparecer e tal nas câmeras, é aquilo que você falou, o medo de julgamento. Né? O primeiro medo é falhar em público, né? E depois desse medo está ligado ao que as pessoas vão dizer. Por exemplo, teve pessoas aqui, algumas que eu convidei e tal, mas eles disseram, não, como eu já sei que a maior parte das pessoas tem medo de dar as caras, tem medo de julgamento, qualquer coisa que as pessoas me falam, para não ser uma pessoa chata, eu concordo com aquilo que a pessoa falou e eu sigo a minha vida normal. Mas as pessoas não sabem que esse medo é que impede essa pessoa de realizar o seu sonho. E eu falo sempre que todos os medos que a gente tem, pra gente ultrapassar, eu não estou falando daqueles medos de defesa, né? Aquele medo que a gente sabe que se atravessar numa autoestrada,
a gente corre o risco de ser atropelado. Eu não estou falando esse tipo de medo que nos protege, mas eu estou falando esse medo que nos impede, né, de avançar, como medo de falar ao público, medo de não ser bom o suficiente quando você começa a trabalhar, como quando você começa com um projeto novo. Então, esses medos impedem da gente conseguir realizar os nossos sonhos. Partindo já para o final, eu vou ler aqui a pergunta do Joaquim, que está com d@engenhoso. Ele diz: imagina que não é o emprego dos sonhos. Devo permanecer na mesma empresa? Eu acho que quando você falou que nós, os jovens, queremos só ficar pouco tempo numa empresa e tal, você deu o exemplo de 2 anos. Aí, em função disso, ele perguntou: imagina que não é o emprego dos sonhos. Nós devemos permanecer na mesma empresa? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, eu fiquei 18 anos numa empresa. E lá eu aprendi o meu ofício, que é cuidar do cliente e de processos. Hoje eu faço isso fora de lá. Então, quando você entende entende o que você gosta de fazer, você não precisa fazer dentro de uma empresa, você pode fazer em outro local. Porque muitas vezes eu tenho lido um pouco a respeito disso, a quantidade de funcionários que ficam frustrados em algumas empresas porque eles não têm liberdade para atuar. O mercado fala muito sobre queremos pessoas que pensam fora da caixa, que sejam disruptivas, mas aí quando você olha, eles exigem experiência e tantas coisas para eles te colocarem dentro daquela caixinha muitas vezes. E aí como é que você abre essa caixa? Então eu acredito que ele deva... Puxa, você gosta de fato do que você faz? Isso move você, você é apaixonado por isso? Parta para o segundo plano. Como que você pode fazer isso sem que você esteja vinculado a uma empresa? Trabalhe nesse projeto, faça a semeadura, veja o amadurecimento e depois tenha a tranquilidade de sair e fazer fora. Né? Não dá para falar também para as pessoas simplesmente saírem dos seus empregos, porque as contas chegam e todo mundo precisa pagar as contas. Né? Então, não retarde o processo de amadurecimento para que você faça o que você gosta fora. Eu tenho aprendido muito a respeito disso. Né? E eu lamento não ter tido essa consciência um tempo antes. Mas nunca é tarde para a gente começar. E hoje eu estou super feliz, tratando sobre a experiência do cliente, ajudando algumas empresas, e era o que eu fazia lá dentro. E hoje em dia, o quanto isso tem sido benéfico e satisfatório para mim, sabe? Não só profissionalmente, financeiramente, mas pessoalmente mesmo. Legal. Acrescentando, eu falo sempre que, né, na verdade, quem tem essa linha de pensamento é o Gary Vee, é um norte-americano. Ele fala sempre que, na verdade, é a verdade. Né? Nós temos pouco tempo aqui na Terra, né? E não compensa a gente fazer algo que nós não gostamos. Então, se você está, é aquilo que a Renata falou, se você está num emprego que você não é aquilo que você gosta de fazer, você precisa ficar lá porque precisa pagar as suas contas e tal, mas procura fazer alguma coisa paralelo que está ligado com aquilo que você gosta, né? Por exemplo, hoje eu trabalho na minha área, é uma área que eu gosto de fazer o que eu faço nessa empresa, mas também eu gosto de criar conexão com outras pessoas, gosto de me comunicar, gosto de falar, gosto de conhecer pessoas novas. Por isso é que nesse exato momento, eu estou fazendo aqui essas lives. Então, você precisa, além do emprego, do lugar que você trabalha, se você não gosta, enquanto você estiver lá, faz aquilo que você gosta em paralelo, mas para que depois, no futuro, você faça aquilo que você gosta. Então, basicamente é isso. A gente está aí na parte final da nossa live e se o pessoal tiver uma pergunta aqui,
fiquem à vontade de fazer agora, enquanto a Renata dá as considerações finais, as dicas finais para a gente encerrar aqui a nossa live. Eu gostaria de tocar muito num ponto importante que você falou. A gente não pode ignorar os processos. Uma coisa que eu brinco, eu falo assim, que a única coisa que você planta, rega e nasce na mesma noite é o feijão do João, daquele culto João e o pé de feijão. Qualquer outra coisa, cara, existe um processo. Esses dias eu estava assistindo uma aula do Ícaro de Carvalho e ele falou algo super interessante. Ele falou: a nova geração quer ser dono de empresa sem nunca ter sido empregado. E é no emprego, cara, que você vai sofrer humilhação, que as pessoas vão te podar, que as pessoas vão tentar puxar seu tapete, que você vai se frustrar. Então, isso é o que vai te preparar. Então, não ignore o processo da preparação. Mais rápido do que nunca, identifique qual é o seu propósito. Cara, o que você gosta de fazer? Invista nisso. Eu acredito que no passado, as pessoas, meus avós, bisavós, trabalhavam, tinham filhos e morriam. As pessoas não desfrutavam a vida enquanto elas estavam trabalhando, porque o trabalho era muito pesado. E a nova geração, a gente tem a oportunidade no tempo de hoje de trabalhar e ter qualidade de vida, né? Então não abra mão de fazer o que você gosta justamente por conta disso, porque não vai ser um peso quando você faz o que você gosta. Permita-se os sentimentos, como eu falei no início, tristeza, frustração, quer chorar, quer gritar, faça tudo isso. Só não se entregue a esses sentimentos, né? Deu aquela desestabilizada, sacode a poeira e continua o seu caminho. E quando a tentativa não sair como você esperava, tente de novo. Tente quantas vezes forem necessárias. Tem um ditado que fala, e ele é muito sábio, que fala o seguinte, que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, é nesses momentos de sofrimento, de tensão, de angústia, que a gente vai criando o corpo, né? Que o couro vai endurecendo e a gente se prepara lá na frente para desfrutar toda a semeadura que a gente fez há um tempo atrás. Então, é isso que eu tenho buscado e são os pensamentos que eu tenho nutrido na minha vida, né? Para não parar nunca a minha caminhada, persistir, sabendo que em algum momento eu vou chegar aonde eu almejo, mas eu também não olho só o futuro, eu tenho desfrutado a jornada, e o desfrutar a jornada é justamente ter os pequenos prazeres do agora. Ainda não está como eu quero, mas eu tenho gratidão e satisfação no que eu estou vivendo hoje. Isso é muito importante, porque senão a gente cai lá naquele comportamento de só fazer. E aí, quando você vai desfrutar, o tempo já passou, né? A gente perdeu tanta coisa na caminhada. Legal. A evangelista 895 falou o seguinte: o medo vai passar e faz com medo mesmo, assim você vence o medo. Ela ainda falou: valeu, Ré e Salvador. Cara, que live, que momento bom que a gente teve aqui. E eu agradeço muito por compartilhar o conhecimento, essa experiência aqui com o pessoal também. E o pessoal que estava aqui na live, a gente está em 8 pessoas. Obrigado por ficarem aqui até agora. Obrigada, gente. Não sei se vocês têm mais uma pergunta aqui, enquanto eu vou fazer o merchan para a live de amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre relacionamentos, né? Como encontrar uma pessoa ideal. Quem vai falar é a Diele, ela é coach de relacionamento. Então, no mesmo horário que hoje, a gente vai falar, vamos estar aqui a bater um papo. E aí, se você que está aqui quer participar de uma live,
fique à vontade em mandar uma mensagem para mim, vai ser um prazer a gente trocar ideia. O meu amigo Walter apareceu aqui. Ó, ele falou o seguinte: qual o conselho que você daria para alguém que sente vontade de trocar de profissão, mas se sente velho demais para isso? O que você aconselha, Eu Renata? aconselho. Qual que é o nome dele? O Walter Heleno. Ô, Walter, vai fundo, sabe por quê? Não. Abraão teve o primeiro filho dele com mais de 90 anos. Então, nunca é tarde para a gente começar nada, né? Tem pessoas que estão aí com 60, 70 anos, concluindo a primeira graduação, começando negócios, indo para fora do país, começar uma vida nova, ultrapassando barreira da língua, da cultura. Então, não tenha medo, porque você não é velho, não. Se joga, né? Como dizem. Se joga. A Vânia falou parabéns, Deus abençoe. E a Regina falou gratidão. Então, é isso, pessoal. Esse foi a live de hoje. Live muito boa. A gente poderia ficar aqui mais tempo, mas a gente tem coisa para fazer. O objetivo dessa live é ficar no máximo 30 minutos, né? Conversar, aprender um pouquinho, trocar uma ideia, para não ser também uma live muito chata, né? Mas o conteúdo de hoje foi bom, ou pelo menos gostei. Não sei se o pessoal gostou. E é isso aí. Se quiserem seguir a Renata, fala ao pessoal que está chegando agora, fala um pouquinho já no final do que você faz, se o pessoal querer, como é que faz para te seguir e tal, para a gente já encerrar. Bom, meu perfil no Insta, Renata Maranata. Eu tenho ajustado ele, trazendo aqui muitas coisas motivacionais, algumas coisas que eu tenho aprendido. Mas em breve também eu vou divulgar o perfil profissional, que é da consultoria, da empresa de consultoria. E lá, gente, empreendedores, o pessoal que está começando, a gente tem dado aqui um suporte bem bacana, algumas dicas, porque coragem brasileiro tem. Mas muitas vezes a gente não entende algumas técnicas, tem alguns processos que a gente pula, então nós estamos ali disponíveis para poder apoiá-los na construção, na realização desse sonho. Eu quero te agradecer, Salvador, pela sua generosidade. Você me ajudou a quebrar a barreira, essa é a primeira live que eu participo. A primeira das muitas. É verdade. E você me deixou super confortável, me passou tanta segurança. Então, muito obrigada pela sua generosidade enquanto pessoa, né? E esse trabalho que você tem feito aí das 100 lives, ele tem transformado, porque eu tenho acompanhado as lives e elas têm me ajudado muito. Então, gratidão Amém. a você, que Deus abençoe a sua iniciativa e os projetos que você tem. Obrigado, Renata. O Walter falou, adorei um pouco o que vi, sinta-se abraçados com carinho e respeito. A Luzia falou, obrigado pela liberdade, parabéns. E a arquiteta Fernanda Garcia disse, a primeira de muitas. Então, Renata, vamos que vamos. Quer dizer que você precisa, agora que já foi acionada, precisa fazer mais outras lives e fique à vontade de me chamar, né? E se você querer que eu participe, fale um pouquinho sobre o que eu sei sobre marketing digital, empreendedorismo, Instagram, dicas de Instagram, que fique à vontade em me chamar. Vai ser um prazer falar sobre o que eu sei lá no seu perfil também. Então, fique à vontade. Mesmo que for nessa época que eu estou fazendo essas lives, eu vou tirar um tempo para ficar lá no seu perfil também, para a gente trocar uma ideia, porque essa troca de experiência enriquece muito, né? Tanto a pessoa que ouve, que convida, tanto a mim, quanto a pessoa que é convidada e tanto as pessoas que assistem, né? Então, esse negócio de troca de energia, a Bíblia já falava lá que onde tiverem um ou mais falando sobre o meu nome, aí eu estarei presente. E quando a gente está reunido, há uma troca de energia, né? E essa troca de energia nos aciona, né? Nos faz lembrar, nos faz correr atrás dos nossos objetivos. Então,
fique à vontade em me chamar, vai ser um grande prazer contribuir também. E obrigado a todos que estiveram aqui presentes na nossa live. Obrigado, Vânia, Mari, Walter, todo mundo que estava aqui. E amanhã estamos de novo aqui com a live. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Feliz noite a todos. Eu vou fazer um print aqui. Vamos fazer um print aqui. Pronto, eu vou postar. E é isso aí. Obrigado, Renato. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau, pessoal.